Bom dia, amigos! Hoje eu vou retomar a leitura comentada do livro Desvendando o Enigma do Centauro, que eu fiquei alguns meses sem fazer. Poxa, mas você não termina nunca. Esse livro tem 74 capítulos e hoje nós vamos fazer o capítulo 22. Primeira coisa, inscreva-se no meu canal, aperta o sininho, deixa o comentário, compartilhe o vídeo, porque esse movimento virtual me motiva a fazer mais vídeos. Depois, você vai lá na playlist que eu fiz, Desvendando o Enigma do Centauro, e você vai encontrar 21 vídeos comentando os capítulos anteriores, tá bom? Olha só, primeira coisa, me desculpe a falta de pronúncia do francês, que eu não tenho, porque hoje Bjark vai citar a escola francesa La Guarnière, o herdeiro da equitação científica. Vamos retomar uma coisa? Bjark já citou Xenofonte, Grisone, Pluvinel, ele já citou o início da equitação acadêmica, da equitação clássica, a equitação elevada à sétima arte. São capítulos super importantes e lindos, inclusive. E hoje ele vai falar de François Ropichon de La Guarnière, o legítimo herdeiro de Pluvinel, que 128 anos depois de Pluvinel, escreveu o livro École de la Cavalière. Tá bom? Olha quanta citação importante, datas, ele vai nos situar em relação à equitação, ao trabalho com o cavalo de uma maneira muito interessante. Nesse capítulo, Bjark, sempre muito crítico, um autor ácido até, eu acredito, eu acho, pela leitura dele. Ele vai falar um pouco dessa nossa capacidade de sermos saudosistas e dizermos, mas no meu tempo, quando as coisas eram mais bonitas, hoje está essa juventude perdida. Ele faz aqui uma crítica muito interessante, muito bem elaborada sobre esse pensamento, que ele vai falar: no seu tempo, François Ropichon não via as coisas com otimismo. Como todos os cavaleiros antes e depois, ele se considerava o último baluarte da boa equitação. Abre aspas. Eu tenho feito todo o possível para reviver a excelência equestre da época dourada da equitação, escreveu François. E depois, é preciso admitir, com vergonha, que perdemos algo da nossa habilidade dos tempos passados. E aqui o Bjark vai fazer uma crítica muito interessante, como se houvesse um tempo bom para se falar que naqueles tempos eram os tempos gloriosos. É muito interessante esse olhar do autor, até porque ele se coloca também em risco, ele coloca a nossa equitação moderna em risco, e é sempre um olhar crítico, né, sobre o nosso próprio trabalho. Então, eu quero pegar um trecho aqui do Ricardo Beringer, que é um outro autor que ele cita, e a citação aqui feita é muito importante e faz um paralelo com o meu trabalho na formação de conjuntos, na formação do cavalo, na intersecção desse trabalho da equitação com o cavalo, com o comportamento, né, com a doma, com o treinamento. A desobediência do cavalo, cita Ricardo Beringer, que foi discípulo de François Ropichon. A desobediência do cavalo está mais frequentemente relacionada com a incompetência do cavaleiro do que com alguma imperfeição do próprio cavalo. O cara citou isso em 1771. Três coisas podem dar origem a isso, segundo ele. Ou seja, essa incompetência, três coisas podem dar origem a essa relação conflituosa: ignorância, mau temperamento do cavalo ou incapacidade física do cavalo em realizar o que foi exigido. E eu gosto muito dessa.
a ignorância, não é ignorância pejorativa, mas é o fato de não conhecer o comportamento, o mau comportamento do cavalo, ou seja, aquele cavalo que teve uma iniciação complicada e que a gente fala não é culpa exatamente do cavalo, mas ele foi ensinado de uma maneira que que não potencializa a equitação, que não favorece a equitação. Então, o mau comportamento do cavalo e, por consequência, a incapacidade física mesmo, biológica, do cavalo realizar o que foi exigido. Só esse trechinho aqui, tirado do capítulo 22, nós podemos dissertar, fazer uma dissertação, um mestrado, porque abre portas para fazer uma autoavaliação, uma observação tanto técnica do trabalho da equitação, quanto do domador, da iniciação do potro jovem, como do desenvolvimento desse cavalo, quais são os procedimentos necessários para levar um cavalo do esporte à alta performance. Nós estamos tirando tudo isso aqui de 3 linhas que a gente leu até agora. Se o cavalo não sabe fazer alguma coisa e for pressionado, vai rebelar-se. Nada é mais comum. Ensine-o e ele saberá. Ensine-o e ele saberá. Frequentes repetições das suas aulas converterão este conhecimento num hábito. Frequentes repetições das suas aulas converterão esse conhecimento num hábito e você reduzirá a submissão precisa. Submissão aqui ele coloca entre aspas e aqui a gente já pode fazer uma super boa observação que a palavra submissão, segundo o autor Bjarke Rink e segundo a própria tradução do texto, ela é usada com muito cuidado, porque a submissão para nós humanos, nós da sociedade moderna, né, nós falamos português, a submissão para mim pode ter um sentido pejorativo. Para o animal não pertence ao mesmo campo semântico que pertence a mim essa palavra. Então ele coloca aqui entre aspas. E então ele desenvolve ainda uma crítica mais forte ainda, o autor. Há nessas palavras muita sabedoria, mas nenhuma evolução sobre os conhecimentos passados. As ajudas descritas por Laguarnière, ou seja, François Robichon, no capítulo Ajudas e Castigos, olha só onde ele vai chegar, tem os mesmos princípios de Federico Grisoni. Olha só, dá uma assistida nos capítulos anteriores sobre Federico Grisoni, tá bom? Aí, abre aspas. As ajudas são utilizadas para antecipar o erro do cavalo e o castigo é para corrigir o erro cometido. Como o cavalo só obedece com medo do castigo, as ajudas são apenas para avisar ao cavalo de que será castigado caso não obedeça. O chicote é, ao mesmo tempo, uma ajuda e um castigo. Olha que conflito. O chicote é, ao mesmo tempo, uma ajuda e um castigo. Laguarnière afirmava que poupar o uso das ajudas e do castigo é uma das características mais desejáveis do equitador, do cavaleiro. Ou seja, poupar, diminuir o uso das ajudas e do castigo é o objetivo do cavaleiro. Aí eu adoro Bjarke Rink, que ele já vai no âmago, no ponto preciso e faz uma crítica fundamentada. Resumindo, Laguarnière faz apologia das ajudas como método de castigo e a seguir desaconselha. Lindo capítulo, né? Olha só, super recomendo a leitura. Inscreva-se no meu canal, compartilha, aperta o sininho, compartilhando esse vídeo você me ajuda a manter o canal, tá bom? Um beijo para vocês e até o capítulo 23. Tchau!